Capítulo 2. A narrativa do Inspetor Legrasse. Os casos mais antigos, entre os que haviam tornado o sonho e o baixo relevo do escultor tão significativos para o meu tio, compunham o tema da segunda metade de seu longo manuscrito. Anteriormente, ao que parece, o professor Angel já vira os traços infernais da monstruosidade sem nome, intrigara-se com os hieróglifos desconhecidos e ouvir as fatídicas sílabas que só podem ser representadas como Cthulhu. E tudo isso numa conexão tão provocadora e horrível que não admira que ele assediasse o jovem Wilcox com perguntas e demandas por dados. As primeiras experiências haviam acontecido em 1908, 17 anos antes, quando a Sociedade Americana de Arqueologia realizou sua reunião anual em St. Louis. O professor Angel, como convinha a alguém de sua autoridade e talento, tivera uma participação importante em todas as deliberações, e foi um dos primeiros a ser abordado pelos vários observadores que aproveitaram a convocação para apresentar perguntas a serem corretamente respondidas e problemas a serem solucionados pelos peritos. O principal desses observadores, e por pouco tempo foco de interesse de toda a reunião, era um homem de meia-idade e aparência comum que viajara desde Nova Orleans em busca de certas informações especiais que não poderiam ser obtidas de nenhuma fonte local. Seu nome era John Raymond Legrasse e era inspetor de polícia. Levava consigo o motivo de sua visita, uma grotesca, repulsiva e aparentemente muito antiga estatueta de pedra cuja origem ele não sabia determinar. Não se deve imaginar que o inspetor Legrasse tivesse o mais remoto interesse em arqueologia. Pelo contrário, sua ânsia por esclarecimento era motivada por fatores puramente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche, ou o que quer que fosse, havia sido apreendida alguns meses antes, nas florestas pantanosas ao sul de Nova Orleans, durante uma batida contra um suposto ritual voodoo. E tão singulares e horrendos eram os ritos ligados a ela, que a polícia não pôde deixar de perceber que havia se deparado com um culto secreto que lhes era totalmente desconhecido, infinitamente mais diabólico que os mais obscuros círculos do voodoo africano. De suas origens, afora as histórias desconexas e inacreditáveis extraídas dos membros capturados, absolutamente nada foi descoberto. Daí, a ânsia da polícia pelo conhecimento de algum antiquário que pudesse ajudá-la a identificar o pavoroso símbolo e, através dele, rastrear o culto até sua fonte. O inspetor Legrasse não estava preparado para a comoção que sua oferenda gerou. Uma visão sobre aquela coisa havia sido suficiente para lançar os cientistas reunidos em um estado de tensa excitação, e os homens de ciência não perderam tempo em se aglomerar em volta dele para contemplar a diminuta figura, cuja completa estranheza e ares de antiguidade absolutamente abismal sugeria com grande intensidade um panorama inexplorado e arcaico. Nenhuma escola de escultura reconhecida havia gerado aquele terrível objeto, embora séculos e até mesmo milênios parecessem registrados na sua superfície baça e esverdeada de uma pedra não identificável. A imagem, que foi por fim passada vagarosamente de mão em mão para um estudo mais detalhado e cuidadoso, tinha entre 17 e 20 centímetros de altura e era de manufatura artística primorosa. Representava um monstro de traços vagamente antropóides, mas com a cabeça semelhante a um polvo, cujo rosto era uma massa de tentáculos, um corpo escamoso de aspecto borrachoso, garras prodigiosas nas patas traseiras e dianteiras e asas longas e estreitas nas costas. Essa criatura, que parecia dotada de uma perversidade assustadora e sobrenatural, tinha um corpãozinho inchado e acocorava-se, diabolicamente,
sobre um bloco ou pedestal retangular coberto de caracteres indecifráveis. As pontas das asas tocavam a borda posterior do bloco de pedra. A traseira ocupava o centro, enquanto as garras longas e curvas das pernas fletidas e acocoradas agarravam-se à borda frontal e se estendiam por um quarto do pedestal. A cabeça cefalópode estava inclinada para a frente, de forma que as pontas dos tentáculos faciais roçavam os dorsos das imensas garras dianteiras que seguravam os joelhos dobrados para cima. O aspecto, como um todo, era de um realismo anormal, e o temor que despertava era ainda mais sutil por sua fonte ser tão absolutamente desconhecida. Que tinha uma idade imensa, assombrosa, incalculável, era incontestável. Porém, não aparentava sequer uma ligação distante com qualquer tipo conhecido de arte pertencente à juventude da civilização ou de qualquer outra época. Totalmente à parte de qualquer estatuária conhecida, até mesmo o material de que era feita constituía um mistério, pois a rocha lisa como um sabão de um negrume esverdeado, com veios e estrias dourados ou iridescentes, não recordava nada conhecido da geologia ou da mineralogia. Os caracteres ao longo da base eram igualmente desconcertantes, e embora metade dos estudiosos da área existentes no mundo estivessem ali, nenhum dos presentes foi capaz de manifestar a mais ínfima noção do seu mais remoto parentesco linguístico. Aquela escrita pertencia, assim como o ser representado e o material de que era feito, a algo horrivelmente remoto e distinto da humanidade tal como a conhecemos. Algo que sugeria um ciclo de vida pavorosamente antigo e profano, de que nosso mundo e nossas concepções da existência não tomaram parte. E, no entanto, enquanto os demais participantes meneavam suas cabeças com severidade e confessavam sua derrota diante do problema do inspetor, havia um homem naquele congresso que pensou ter reconhecido um toque de bizarra familiaridade naquela forma monstruosa e naquela escrita, e imediatamente falou com alguma timidez sobre o pouco que sabia. Essa pessoa era o falecido William Channing Webb, professor de antropologia na Universidade de Princeton e um explorador de não pouca fama. O professor Webb havia se engajado 48 anos antes numa expedição para a Groenlândia e a Islândia, em busca de algumas inscrições rúnicas que não conseguiu encontrar. E enquanto navegava pela costa ocidental da Groenlândia, encontrou uma similar tribo ou culto de esquimós degenerados, cuja religião, uma curiosa forma de adoração ao demônio, causou-lhes calafrios por sua deliberada sede de sangue e pela repulsa que inspiravam. Era uma crença da qual outros esquimós sabiam pouco e estremeciam sempre que a mencionavam, dizendo que ela remontava a eras horrivelmente antigas, muito antes da criação do mundo. Além de ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, havia certos misteriosos rituais hereditários dirigidos a um antiquíssimo demônio supremo, ou Tornassuk, e destes, o professor Webb obteve uma minuciosa transcrição fonética de um idoso Angekok, ou sacerdote feiticeiro, expressando sons em letras românicas da melhor forma que conhecia. Mas naquele momento, o mais significativo era o fetiche que aquele culto adorava, e em torno do qual aquela gente dançava quando a aurora saltitava acima dos rochedos gelados. Tratava-se, pelo que o professor declarou, de um baixo relevo de pedra bastante grosseiro, que incluía uma horrenda gravura e alguns escritos enigmáticos. Pelo que ele podia dizer, havia um distante paralelismo com todas as características essenciais do objeto bestial com que a Assembleia se defrontava naquele momento. Essas informações, recebidas com tensão e assombro pelos acadêmicos reunidos, tiveram um efeito redobrado sobre o inspetor Legrasse, e ele começou, imediatamente, a bombardear seu informante com perguntas.
Como havia notado e copiado o ritual realizado pelos idólatras que seus homens haviam prendido no pântano, ele rogou que o professor recordasse o melhor que pudesse as sílabas coletadas entre os satanistas esquimós. Seguiu-se, então, uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de silêncio realmente assombrado quando o detetive e o cientista concordaram quanto ao caráter praticamente idêntico daquela frase comum a 2 rituais demoníacos realizados em pontos tão distantes do globo. O que, em essência, tanto os feiticeiros esquimós quanto os sacerdotes dos pântanos da Louisiana haviam cantado a seus ídolos afins era algo muito semelhante ao que segue. As separações entre as palavras foram deduzidas com base nas pausas recorrentes na frase que era cantada em voz alta. Finglui Megulav Cthulhu Rile Waganagal Fatagan. Finglui Megulnath Cthulhu Rile Waganagal Fatagan. Finglui Megulnath Cthulhu Rile Waganagal Fatagan. Megulnath Cthulhu Rile Waganagal Fatagan. Legrasse estava um passo à frente do professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços haviam lhe repetido o que celebrantes mais velhos lhes disseram ser o significado das palavras. O texto, conforme foi coletado, dizia algo como isto: Na sua morada, em Rilé, o morto Cthulhu aguarda sonhando. E então, em resposta a uma demanda generalizada e ansiosa, o inspetor Legrasse relatou da maneira mais completa que pôde sua experiência com os idólatras do pântano. Contou uma história à qual pude ver que meu tio atribuiu profundo significado. Tinha o sabor dos sonhos mais desenfreados dos mitômanos e dos teósofos, e revelava um grau assombroso de imaginação cósmica entre mestiços e párias, que se julgaria serem os últimos a possuí-la. No dia 1º de novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans recebeu um chamado urgente dos pântanos e territórios lacustres do sul. Os poceiros que vivem lá, em sua maioria descendentes primitivos, mas afáveis dos homens de Lafitte, estavam tomados pelo mais puro terror de algo desconhecido que havia caído sobre eles no meio da noite. Era voodoo, aparentemente, mas da espécie mais terrível que eles já haviam conhecido, e algumas das mulheres e crianças haviam desaparecido depois que o tambor malévolo começou seu batuque incessante na escuridão profunda daquela mata assombrada, onde nenhum habitante local jamais se aventurava. Havia brados insanos e gritos angustiantes, cantilenas de gelar a alma e diabólicas labaredas dançantes. O povo, acrescentou o assustado mensageiro, não podia mais aguentar aquilo. Então, um destacamento de 20 policiais, ocupando 2 carroças e um automóvel, partiu com a tarde avançada, levando o poceiro assustadiço como guia. Desembarcaram no final da estrada transitável e chapinharam em silêncio ao longo de milhas, através das terríveis matas de ciprestes onde o dia jamais chegava. Feias raízes e meadas de malignas barbas de pau pendentes dos galhos estorvavam seu caminho, e de quando em quando uma pilha de pedras úmidas ou restos de um muro apodrecido intensificavam, por sua sugestão de ocupação mórbida, uma depressão que cada árvore disforme e cada ilhota tomada de fungos somava-se para criar. Por fim, o assentamento dos poceiros, um miserável ajuntamento de casebres, despontou, e os moradores histéricos saíram correndo para se aglomerar em volta do grupo de lanternas balançando. O batuque abafado dos tambores era agora fracamente audível muito ao longe, e um grito de gelar o sangue chegava-lhes a intervalos espaçados quando o vento mudava de direção. Um clarão avermelhado também parecia se infiltrar através da pálida vegetação rasteira, além das intermináveis avenidas da floresta noturna. Relutando até mesmo em serem deixados novamente a sós,
todos os atemorizados poceiros se recusaram terminantemente a avançar um centímetro sequer na direção daquele culto profano. Por isso, o inspetor Legrasse e seus 19 colegas mergulharam sem guia nas negras arcadas de horror onde nenhum deles jamais havia posto os pés. A região que a polícia agora penetrava tinha reputação de amaldiçoada e era praticamente desconhecida e inexplorada pelo homem branco. Havia lendas que contavam de um lago oculto, jamais avistado por olhos mortais, em que residia uma imensa criatura disforme e branca, coberta de pólipos e com olhos luminescentes. Os poceiros diziam aos sussurros que demônios com asas de morcego esvoaçavam de cavernas no fundo da terra para adorá-la à meia-noite. Diziam que aquele ser já estava ali antes de d'Iberville, antes de La Salle, antes dos indígenas, antes até mesmo dos animais sadios e das aves da floresta. Era o pesadelo personificado, e vê-la era o mesmo que morrer. Mas ela fazia os homens sonharem, e por isso eles se mantinham afastados. A orgia voodoo, então em curso, ocorria, na verdade, na mera periferia daquela região abominável, mas mesmo essa localização já era bastante ruim. Mais do que sons e incidentes chocantes, talvez tenha sido o próprio lugar onde o culto se estabeleceu que aterrorizou os poceiros. Somente a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos ruídos que os homens de Legrasse escutavam à medida que avançavam através do lodaçal negro em direção ao clarão avermelhado e aos batuques surdos. Há qualidades vocais peculiares aos homens e outras peculiares às bestas, e é terrível ouvir uma delas partir de uma fonte que deveria pertencer à outra. Fúria animalesca e licenciosidade orgiástica se juntavam a uivos e ganidos de êxtase que atingiam alturas demoníacas, rasgando a noite e reverberando através da floresta como uma tempestade pestilencial saída dos abismos do inferno. De quando em quando, a ululação menos organizada cessava e do que parecia ser um coro bem ensaiado de vozes roucas brotava numa cantilena aquela horrenda frase ou ritual: Fingui, Migulá, Cthulhu, Rile, Waganagal, Fataga, Cthulhu, Rile, Waganagal, Fataga, Migulá, Waganagal, Fataga, Waganagal, Fataga, Rile, Waganagal, Fataga. Foi então que os homens, ao atingirem um ponto onde as árvores escasseavam, de repente avistaram o espetáculo propriamente dito. 4 deles vacilaram, 1 desmaiou, e 2 ficaram abalados a ponto de lançar gritos frenéticos que a cacofonia insana da orgia felizmente abafou. Legrasse jogou água do pântano no rosto do homem desmaiado e todos começaram a tremer, quase hipnotizados pelo horror. Numa clareira natural do pântano, havia uma ilha relvosa de cerca de 1 acre de extensão, desprovida de árvores e toleravelmente seca. Nela saltitava e se contorcia a mais indescritível horda de aberrações humanas que só um cimê ou angarola seriam capazes de pintar. Desprovidos de roupas, esses rebentos híbridos zurravam, berravam e serpenteavam em torno de uma monstruosa fogueira circular, no centro da qual, revelado por ocasionais intervalos na cortina de labaredas, erguia-se um grande monolito granítico de cerca de 2,5 metros de altura, em cujo topo, incongruente por seu tamanho diminuto, encontrava-se a perniciosa estatueta de pedra. De um amplo círculo de 10 cadafalsos dispostos a intervalos regulares em torno do monolito, cingido pelas chamas, pendiam de cabeça para baixo os corpos repulsivamente desfigurados dos poceiros indefesos que haviam desaparecido. Era dentro desse círculo que a roda de idólatras pulava e rugia,
movendo-se em massa da esquerda para a direita em um interminável bacanal entre o círculo de corpos e o círculo de fogo. Talvez tenha sido apenas imaginação, ou talvez tenham sido nada mais que ecos que induziram um dos homens, um espanhol impressionável, a imaginar ter ouvido uma antífona em resposta ao ritual, partindo de algum lugar distante e não iluminado, no fundo daquela floresta de lendas e horrores ancestrais. Esse homem, Joseph D. Galvez, eu posteriormente conheci e interroguei, e ele se revelou dotado de uma imaginação fértil. Chegou a sugerir ter ouvido o tênue bater de grandes asas e avistado olhos reluzentes e um corpanzil gigantesco e alvo além das árvores mais remotas. Mas eu suponho que ele tenha dado ouvidos demais às superstições nativas. Na verdade, a pausa horrorizada dos homens teve duração relativamente breve. O dever vinha em primeiro lugar, e embora devesse haver quase uma centena de celebrantes mestiços na multidão, a polícia tinha confiança em suas armas e se lançou com determinação para o meio daquela turba nauseante. Por 5 minutos, o ruído e o caos resultantes foram indescritíveis. Golpes selvagens foram desferidos, tiros foram disparados e fugas aconteceram. Mas no final, Legrasse conseguiu contar cerca de 47 prisioneiros mal encarados que ele forçou a se vestirem às pressas e se enfileirarem entre 2 grupos de policiais. 5 idólatras jaziam mortos e 2, seriamente feridos, foram carregados em padíulas improvisadas por seus companheiros de detenção. A imagem, no monolito, obviamente foi removida com cuidado e levada por Legrasse. Examinados na delegacia, após uma viagem extensa e fatigante, os prisioneiros revelaram-se todos homens, do tipo mais torpe, mestiços e mentalmente perturbados. Em sua maioria eram marinheiros, alguns negros e mulatos, em grande parte caribenhos e portugueses de Brava, nas ilhas de Cabo Verde, que conferiam às cores voduístas aquele culto heterogêneo. Mas antes que se fizessem muitas perguntas, tornou-se manifesto que havia algo muito mais profundo e antigo que a feitiçaria negra envolvida naquilo. Degradadas e ignorantes como eram, aquelas criaturas apegavam-se com surpreendente consistência à ideia central de sua fé abominável. Eles adoravam, assim disseram, os grandes anciões, que viveram eras antes de existirem os homens, e que chegaram ao nosso mundo, ainda jovem, vindos do céu. Esses anciões já haviam perecido no interior da terra e no fundo do mar, mas seus corpos mortos haviam contado seus segredos, em sonhos, aos primeiros homens, que formaram um culto que jamais morreu. O culto era aquele que os policiais desbarataram, e os prisioneiros disseram que ele sempre havia existido e sempre iria existir, escondido em ermos distantes e em lugares escuros por todo o mundo, até chegar o tempo em que o grande sacerdote Cthulhu se erguesse de sua casa, imersa em trevas, na poderosa cidade subaquática de Rilé, para pôr a terra novamente sob o seu poder. Algum dia ele os chamaria, quando as estrelas estivessem prontas, e o culto secreto estaria sempre à espera para libertá-lo. Nesse interim, nada mais deveria ser dito. Havia um segredo que nem mesmo a tortura poderia extrair. A humanidade não estava absolutamente só entre as criaturas conscientes da Terra, pois formas saíam das sombras para visitar os poucos fiéis. Esses, porém, não eram os grandes anciões. Nenhum homem jamais viu os anciões. O ídolo esculpido era o grande Cthulhu, mas ninguém saberia dizer se os outros eram precisamente semelhantes a ele ou não. Hoje, ninguém mais saberia ler as antigas escrituras, mas coisas eram propagadas oralmente. A cantilena ritual não era o segredo. Esse nunca era dito em voz alta, somente aos sussurros. O cântico significava apenas isso:
Na sua morada em Rilé, o morto Cthulhu aguarda sonhando. Apenas 2 prisioneiros foram julgados suficientemente lúcidos para serem enforcados. O restante foi internado em várias instituições. Todos negaram participação nos homicídios rituais e asseveraram que as mortes foram obra dos alados negros que haviam partido de seu imemorial ponto de encontro na Floresta Assombrada para visitá-los. Mas sobre esses aliados misteriosos nenhum relato coerente pôde ser coletado. O que a polícia extraiu partiu principalmente de um mestiço tremendamente idoso chamado Castro, que alegava ter navegado por estranhos portos e conversado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro recordava fragmentos da lenda abominável que suplantava as especulações dos teósofos e faziam com que o homem e o mundo parecessem realmente recentes e transitórios. O velho Castro recordava fragmentos da lenda abominável que suplantava as especulações dos teósofos e faziam com que o homem e o mundo parecessem realmente recentes e transitórios. Houve eons em que outras coisas governavam a Terra, e elas construíram grandes cidades. Restos delas, segundo o que os chineses imortais teriam lhe contado, ainda podem ser encontradas como rochas ciclópicas em ilhas do Pacífico. Todas elas morreram, eras antes que os homens chegassem, mas havia artes capazes de revivê-las quando as estrelas completassem seu ciclo de eternidade e retornassem às posições corretas. Tais coisas, na verdade, vieram elas próprias das estrelas e trouxeram suas imagens consigo. Esses grandes anciões, Castro prosseguiu, não eram inteiramente compostos de carne e ossos. Eles tinham forma. Aquela estatueta forjada nas estrelas não era uma prova disso, mas essa forma não se compunha de matéria. Quando as estrelas estavam na posição certa, eles podiam saltar de mundo a mundo através do céu, mas enquanto estivessem na posição errada, eles não podem viver. Porém, embora eles não mais vivam, jamais morreram de fato. Residem todos eles em casas de pedra na sua grande cidade de Rilé, preservados pelos encantamentos do poderoso Cthulhu para uma gloriosa ressurreição quando as estrelas e a terra estiverem novamente preparadas para eles. No entanto, quando esse dia chegar, alguma força externa deverá atuar para libertar seus corpos. Os mesmos encantamentos que os preservaram intactos impediam-nos também de iniciar qualquer movimento. Por isso eles só conseguiram permanecer deitados e despertos nas trevas, pensando ao longo de incontáveis milhões de anos. Eles sabiam de tudo o que estava ocorrendo no universo, pois seu modo de comunicação era a telepatia. Mesmo naquele momento, eles falavam em suas tumbas. Quando, após um caos infindável, os primeiros homens chegaram, os grandes anciões dirigiram-se aos mais sensíveis entre eles, moldando seus sonhos, pois somente assim a linguagem deles alcançava as mentes de carne dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, aqueles primeiros homens formaram um culto em torno de pequenos ídolos que os grandes lhes revelaram. Ídolos trazidos de eras imprecisas, das estrelas escuras. Esse culto não morreria até que as estrelas se alinhassem novamente, e os sacerdotes secretos trariam o grande Cthulhu de sua tumba para reviver seus súditos e reassumir seu governo sobre a Terra. O momento certo seria fácil de saber, pois então a humanidade teria se tornado como os grandes anciões, livre e desenfreada, além do bem e do mal, desprezando as leis e a moral, todos gritando, matando e refestelando-se em euforia. Então, os anciões libertados os ensinarão novas formas de berrar e matar e se refestelar em euforia, e toda a terra será incendiada em um holocausto de êxtase e liberdade. Enquanto isso não chega,
o culto de Cthulhu, por meio de ritos apropriados, deve manter vivos, na memória, esses antigos recursos e propagar nas sombras a profecia do regresso dos grandes anciões. No passado remoto, homens escolhidos conversavam em sonhos com os anciões sepultos, mas então algo aconteceu. A grande cidade de pedra de R'lyeh, com seus monolitos e sepulcros, afundou sob as ondas, e as águas profundas, plenas do mistério primordial, através do qual nem mesmo o pensamento pode passar, interromperam esse intercurso espectral. Mas a memória não morreu, e os altos sacerdotes disseram que a cidade se ergueria novamente quando as estrelas estivessem alinhadas. Então afloraram os espíritos negros da terra, bolorentos e sombrios, carregados de rumores lúgubres coletados nas cavernas sob o leito esquecido do fundo do mar. Mas deles o velho Castro não ousava falar muito. Ele se calou abruptamente e nenhum tipo de persuasão ou sutileza foi capaz de extrair nada nesse sentido. O tamanho dos grandes anciões também ele curiosamente se absteve de mencionar. Quanto ao culto, ele disse acreditar que seu centro residia entre os desertos inacessíveis da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. Não tinha relação com a feitiçaria europeia e era praticamente desconhecido fora do círculo de seus membros. Nenhum livro havia jamais feito qualquer real menção a ele, embora os chineses imortais dissessem haver sentidos dúbios no Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Hazred, que os iniciados podem ler como lhes aprouver, especialmente o tão controvertido dístico. Não está morto o que na eternidade jaz. Ao longo de eons, mesmo a morte se desfaz. Legrasse, profundamente impressionado e não menos perplexo, inquiriu em vão sobre as filiações históricas do culto. Castro aparentemente havia dito a verdade ao afirmar que ele era inteiramente secreto. As autoridades da Universidade de Tulane não conseguiram lançar nenhuma luz sobre o culto ou a imagem, e então o detetive foi procurar as mais eminentes autoridades do país e se deparou com nada menos que a história do professor Webb sobre a Groenlândia. O interesse febril que a narrativa de Legrasse despertou no Congresso, corroborada pela estatueta, ecoou na correspondência posteriormente trocada entre os que estiveram presentes, embora tenham sido escassas as menções a respeito nas publicações formais da sociedade. A cautela é a preocupação primeira dos que estão acostumados a se defrontar, ocasionalmente, com o charlatanismo e a impostura. Legrasse permitiu que a imagem ficasse por algum tempo com o professor Webb, mas com a morte deste, ela lhe foi devolvida e permanece em seu poder, onde eu a vi não muito tempo atrás. É verdadeiramente uma coisa terrível, e de semelhança inconfundível com a escultura feita em sonho pelo jovem Wilcox. A excitação com que meu tio recebeu a história do escultor já não me causava surpresa. Afinal, sabendo que Legrasse havia descoberto sobre o culto, o que ele não deve ter pensado ao ouvir de um jovem sensível que havia não apenas sonhado com a figura e exatamente os mesmos hieróglifos da estatueta encontrada no pântano e na tabuleta diabólica da Groenlândia, mas também se deparado em seus sonhos com ao menos 3 das mesmíssimas palavras presentes na fórmula pronunciada igualmente por satanistas esquimós e mestiços da Louisiana? Que o professor Angel iniciasse imediatamente a mais minuciosa investigação era mais do que natural. Embora eu intimamente suspeitasse que o jovem Wilcox tivesse ouvido falar do culto por algum meio indireto e inventado uma série de sonhos para ampliar e prolongar o mistério às custas do meu tio. As narrativas de sonhos e os recortes coletados pelo professor eram, certamente, uma forte corroboração, mas minha mente racional e a extravagância de todo aquele assunto levaram-me a adotar o que pensei serem as conclusões mais sensatas. Por isso, depois de examinar novamente o manuscrito na íntegra e comparar as notas teosóficas e antropológicas com um relato do culto feito por Legrasse,
viajei a Providence para ver o escultor e apresentar-lhe as repreensões que eu julgava devidas por uma impostura tão ousada contra um homem erudito e idoso. Wilcox ainda morava sozinho no edifício Fleur de Lis, na Thomas Street, uma horrorosa imitação vitoriana da arquitetura bretã do século XVII. Ostentava sua fachada em meio às adoráveis casas coloniais da antiga colina e à sombra do mais belo campanário georgiano da América. Encontrei-o trabalhando em seus aposentos e imediatamente reconheci, a julgar pelas amostras espalhadas por ali, que sua genialidade era de fato profunda e autêntica. Acredito que algum dia se ouvirá falar dele como um dos grandes decadentistas, pois cristalizou em argila e um dia haverá de espelhar no mármore aqueles pesadelos e fantasias evocadas em prosa por Arthur Machen e que Clark Ashton Smith torna visíveis em versos e em sua pintura. De aspecto sombrio, franzino e um tanto desleixado, ele se virou languidamente quando bati e perguntou o que eu queria sem se levantar. Quando lhe disse quem eu era, ele demonstrou algum interesse, pois meu tio havia estimulado sua curiosidade ao examinar seus sonhos estranhos, embora nunca tivesse explicado o motivo do estudo. Não ampliei seu conhecimento a esse respeito, mas tentei, com alguma sutileza, fazê-lo falar. Em pouco tempo, eu me convenci de sua absoluta sinceridade, pois ele falava dos sonhos de um modo que ninguém poderia simular. Esses sonhos e seu resíduo subconsciente haviam influenciado profundamente sua arte, e ele me mostrou uma estatueta mórbida cujos contornos quase me fizeram tremer, tamanho o poder de suas sugestões nefandas. Ele não se recordava de ter visto o original daquela coisa, exceto no baixo relevo de seu sonho, mas os traços haviam se formado inconscientemente em suas mãos. Era, sem dúvida, a forma gigantesca que ele vira em seus delírios. Logo, ficou claro que ele realmente não sabia nada sobre o culto clandestino, além do que o catecismo incansável de meu tio havia deixado escapar. E novamente, eu me esforcei para pensar em um modo pelo qual ele pudesse ter recebido aquelas impressões bizarras. Falava de seus sonhos de um modo estranhamente poético, fazendo-me visualizar com terrível vividez a úmida cidade ciclópica de pedra verde-limosa, cuja geometria, ele dizia com uma expressão insólita, era toda errada, e ouvir com assustadora expectativa o incessante chamado, parcialmente mental, que brotava das profundezas. Cthulhu Fhtagn, Cthulhu Fhtagn, Cthulhu Fhtagn. Essas palavras faziam parte daquele temível ritual que descrevia o sonho vigília do morto Cthulhu, em sua catacumba rochosa em Rilé, e eu me senti profundamente sugestionado, apesar de minhas concepções racionalistas. Eu tinha certeza de que Wilcox havia escutado sobre o culto de alguma maneira casual, e logo esquecido o que ouvira em meio ao conjunto de suas leituras e imaginações igualmente insólitas. Mais tarde, em virtude da vívida impressão que causou, a história encontrou expressão subconsciente em sonhos, no baixo relevo e na terrível estátua que eu então contemplava, de modo que a sua impostura sobre meu tio havia sido absolutamente inocente. O jovem tinha uma personalidade ao mesmo tempo ligeiramente afetada e ligeiramente grosseira, que eu jamais poderia apreciar, mas depois daquela visita eu me dispus a admitir seu gênio e sua honestidade. Despedi-me dele de maneira amigável e desejei-lhe todo o sucesso que seu talento prometia. A história do culto ainda continuava a me fascinar, e às vezes eu me imaginava famoso por pesquisar suas origens e decorrências. Visitei Nova Orleans, conversei com Legrasse e outros integrantes daquele antigo destacamento, vi a imagem terrível e cheguei a interrogar alguns dos prisioneiros mestiços que ainda sobreviviam. O velho Castro, infelizmente, morrera havia alguns anos. O que eu então ouvi tão detalhadamente e em primeira mão, embora na verdade não passasse de uma confirmação detalhada do que meu tio havia escrito, renovou minha excitação,
pois sentia a certeza de que estava no rastro de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta faria de mim um antropólogo notável. Minha atitude ainda era de absoluto materialismo, e eu gostaria que ainda fosse. Por isso descartei, com perversidade quase inexplicável, a coincidência entre as anotações de sonhos e os estranhos recortes colecionados pelo professor Angel. Comecei a suspeitar daquilo que hoje temo saber, que a morte de meu tio não foi nada natural. Ele caiu numa ladeira estreita que partia de um velho cais que pululava de mestiços estrangeiros depois de ser empurrado descuidadamente por um marinheiro negro. Eu não esqueci do sangue misto e das ocupações marítimas dos membros daquele culto na Louisiana, e não me surpreenderia se viesse a descobrir sobre o envolvimento cruel de algum método secreto ou dardo envenenado há muito conhecido pelos seguidores daqueles ritos e crenças enigmáticos. É verdade que Legrasse e seus homens foram poupados, mas na Noruega, um certo marinheiro que viu o que não devia, hoje está morto. Não poderia a pesquisa aprofundada, iniciada por meu tio, após saber das informações do escultor, ter chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Angel morreu por saber demais, ou porque era provável que viesse a saber demais. Resta saber se terei o mesmo destino, pois já descobri muitas coisas.